Olá, feliz sábado. Chegou o momento de abrir a Bíblia, a palavra de Deus e escuchar a voz de Ele hablando a nosso coração. Sempre é bueno estar com vocês para adorar a Deus de maneira real, aun quando estamos usando solo estes meios virtuais por agora. A maioria de nossos templos todavia estão cerrados para os cultos presenciais, o que hace este momento aún mais especial. Estes dias de quarentena han sido muito desafiantes, com tantas pessoas infectadas e famílias enlutadas por el COVID-19, e por isso necessitamos ter sempre muita prudência a lidiar com o tema de la apertura de los templos para cultos presenciales. La recomendación de la Iglesia Adventista es que los templos solo se abran para cultos presenciales donde hay protección y una autorización oficial de las autoridades, pero sin tener urgencia y con todos los cuidados necesarios. Queremos que nuestros templos sigan siendo un lugar de esperanza, pero también de seguridad. Sin duda que Dios está com nós e cuida de cada detalhe de nossa vida, pero necessitamos fazer nossa parte, como devemos fazê-lo em todas as áreas da vida. Mientras seguimos sem nenhum culto presencial, ou quase nenhum, nossos pastores e líderes locais seguem dando o melhor de si para manter a igreja viva e em movimento, multiplicando nossas ações e solidariedade, e também fortalecendo o apoio emocional, pero o ênfase especial seguirá em los movimentos de consagração, iniciativas que mantenham nosso foco em el cumprimento de la missão de compartilhar esperança. Espero que não falte muito para superar esta dura situação, pero mientras nos chegue esse momento, vamos seguir tendo esta adoração especial aqui no Nuevo Tiempo, por lo menos mientras no podamos volver a los cultos presenciales. E nesse sábado estamos cerrando o ciclo de predicadores de la série sudamericana de la Iglesia Adventista. Vários de ellos abriram a Bíblia e predicaram a palavra de Deus para ustedes, mesmo sem ter assim tanta habilidade com a televisão. Pero agora já podemos volver a tener los predicadores de Nuevo Tiempo apresentando o mensagem bíblico, e isso já começa el próximo sábado, nesse mesmo horário, com um culto mais dinâmico e especial, e eu espero que através de estes mensagens Deus continue alimentando sua fé e renovando sua esperança. Pero nesse momento quero invitar-los a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, e recordar-lhes que a Igreja Adventista del Sétimo Dia crê em toda a palavra de Deus. Nós não creemos solamente em algumas partes aisladas, nem tampouco creemos que a Bíblia contiene a palavra de Deus. Nossa crença é que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós creemos em sua mensagem desde a primeira hasta a última página. E isso queda claro em nosso nome e em nossa identidade. Nós somos adventistas como resultado de muitos textos bíblicos que hablam sobre a segunda venida de Cristo, pero este mensagem está apresentado de forma especial em la última página da Bíblia, onde o apóstolo Juan repite 3 vezes a promessa del regresso de Jesus. E nós guardamos o sábado, o sétimo dia, também por causa de muitos textos bíblicos que nos orientam dessa forma, pero especificamente porque o sábado foi criado e identificado como o sétimo dia da semana para todos os pueblos, e isso ocorre em la primeira página da Bíblia. Nós, adventistas del sétimo dia, abraçamos a toda a Bíblia, desde o Gênesis hasta o Apocalipse, desde a primeira hasta a última página da Bíblia. Pero nós temos também uma forte conexão com o livro de Apocalipse. Ele tem mensagem especial para estes dias e, ao mesmo tempo, estamos claramente identificados dentro desse livro. Nós nascemos no capítulo 10. Nossa identidade foi revelada no capítulo 12. Nossa mensagem especial está no capítulo 14 e nossa grande esperança está registrada no capítulo 21. Pero, ¿por que o Apocalipse
é um livro tão especial. Um autor que eu leí alguns dias atrás comparava o livro de Apocalipse com uma estação de trenes. Dizia que esse livro é a estação de trenes da Bíblia. Hacia ele se dirigem todos os outros livros, que seriam como que os vagões. Eu sei que essa é uma ilustração antiga. Hoje poderíamos comparar o livro de Apocalipse com um aeroporto, hacia ele que se dirigem todos os aviões. Pero Helena de White, que é uma mensajera especial do Senhor, vai mais lejos e confirma que, no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e terminam. Quando miramos esse livro do Apocalipse, vemos que esta visão del todo é clara, porque ele rescata o Antigo Testamento e cita 28 de seus 39 livros. E menciona também mais de 400 versículos desta primeira porção da Bíblia. Pero o Apocalipse também profundiza o Novo Testamento. Que é o Novo Testamento? É a parte da Bíblia que habla de Jesus. Apresenta sua vida, seu ministério, seu sacrifício e a fundação de sua igreja. E eu te pergunto, e o que é o Apocalipse? Se vês o primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro, vas a ver que queda claro que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesucristo. A revelação viene de Jesucristo, pero também é sobre ele. Pero dentro do livro de Apocalipse, temos um compromisso especial com o mensagem de los 3 ángeles que estão apresentados no capítulo 14. E é por isso que nesse momento eu quero invitá-los a abrir a Bíblia nesse capítulo. E nele está o último grande chamado de Deus ao mundo. Eu sei que é uma mensagem forte, mas também é uma mensagem llena de amor, de misericórdia e de oportunidades. A apresentação de estes 3 mensagens dá início ao que chamamos de tempo del fim em toda a Bíblia. E cada ángel apresenta mensagem específico que abraça 3 períodos diferentes do pueblo remanente, pero que não formam só 3 mensagens aislados. Não, estes 3 se sumam e vão conformando um mensagem único e permanente para nossos dias. Pero também é uma mensagem tão importante que os ángeles se unem na proclamação. Pero, e quem são esses ángeles? Já te perguntaste alguma vez? Helena de White, que outra vez quero recalcar que é uma mensajera do Senhor, deixa claro que os 3 ángeles de Apocalipse 14 representam a aqueles que aceitam a luz de los mensajes de Deus e salem como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. En outras palavras, nós somos estes ángeles, com este mensaje em nossas manos para ser anunciado. Nosso nome também está conectado ao contenido de ellos. Somos adventistas por el mensaje del tercer ángel e guardamos el 7º dia por el mensaje del tercer ángel. E anunciar estes mensajes está em nosso ADN, o ADN adventista, e no coração de nossa identidade. Pero, que mensagens são esses? Cada mensagem tem um ênfase especial. E eu quero invitar-los agora a lerem a Bíblia este mensagem, ou cada um de los mensajes. Algumas vezes chamamos del mensagem ou de los mensajes, porque podemos vê-los como 3, ou ao final podemos ver como um mensagem. Por isso eu quero invitar a que abram sua Bíblia agora. Donde estejam, por favor, tenham a Bíblia cerca. Ou se não têm a Bíblia, um aparato eletrônico para que possam acompanhar estes mensagens. São desafiantes, são profundos, muitas pessoas não compreendem, há muito que falar sobre eles, mas eu quero concentrar-me de maneira especial em alguns pontos mais relevantes de cada mensagem. E sempre que abrimos a palavra do Senhor, temos a oportunidade de orar, de pedir sua bendição, para que Ele pueda falar a nosso coração e ajudar-nos a compreender estes mensagens que são tão fortes, mas são tão próprios para o momento que estamos vivendo. Por favor, aí onde estás, cierra tus ojos, curva tu cabeça, vamos orar ao Senhor. Padre querido, tu palavra está aberta agora
ante nós outros. Queremos estudiá-la. O livro do Apocalipse é um livro desafiante da Bíblia, importante, conectado a este momento, pero com mensagens que muitas vezes fazem as pessoas ter medo ou preocupação, e agora queremos compreendê-las, não só compreendê-las, pero saber como hablam a nossa realidade hoje. Por isso, Padre querido, esteja com nós outros. Dá-nos tu bendição e que o coração pueda quedar lleno de esperança e que podamos aceitar tu chamado e o compromisso para ser mensageiros de esperança, donde esteamos, no momento da história onde vivimos, para que pronto podamos ver a Jesus volviendo em las nubes de los cielos. Padre querido, esteja com nós outros. Nos entregamos todos em tus manos e lo hacemos em el nombre de Jesus. Amém. Por isso, eu quero invitar-te agora a ter tu Bíblia aberta, o capítulo 14, a partir do versículo 6. Versículos 6 e 7, aqui está o primeiro mensagem apresentado por el primer ángel. E eu quero invitar-te a ler comigo. A Bíblia diz assim: En el medio del cielo vi volar outro ángel, que tinha o evangelho eterno para predicar aos habitantes de la tierra, a toda nação, tribo, língua e pueblo. Decía a gran voz: temed a Deus e dad-lhe glória, porque a hora de su juízo ha llegado. Adorad a aquele que hizo el cielo e la tierra, el mar e las fuentes de las aguas. El ênfase deste primeiro mensagem está no rescate de verdades bíblicas que de alguma maneira foram olvidadas ou hasta rechazadas. O primeiro rescate que aparece aqui é o rescate do Antigo Testamento. Essa porção da Bíblia é vista por muitos só como uma referência histórica que ajuda a compreender o Novo Testamento. Pero quando lemos o primeiro mensagem, vemos que o linguagem conecta seu conteúdo à teologia do Antigo Testamento, que revela muitas verdades, características especialmente sobre Deus, sobre seu pacto e sobre seu plano de salvação. O primeiro mensagem rescata também o mensagem del sábado. E este primeiro mensagem é um chamado a adorar aquilo, te acuerdas? Eu lo leí, que hizo el cielo e la tierra e el mar. É o mesmo linguagem usado al estabelecer el sábado em Gênesis, el capítulo 2. E também repite as mesmas palavras del quarto mandamento de la lei, que habla del sábado, e está em Éxodo, el capítulo 20, dos versículos 8 al 11. É um chamado para rescatar o verdadeiro dia de adoração a Deus. Um dia que é sagrado, um dia que é separado para Ele. Quando nossa rotina e quando nossas atividades personais são deixadas de lado e nos involucramos mais fortemente com as coisas do Senhor. Hoje, existem muitos dias que por aí são considerados como que dias que se devem guardar. Mas, em realidade, são só dias de culto especial. E nada mais que isso. O mensagem do primeiro ángel nos chama a rescatar o dia sábado, o verdadeiro dia de adoração e o dia de entrega ao Senhor. O mensagem do primeiro ángel também rescata outro mensagem vital da Bíblia, que é a criação. A criação é o princípio de todas as coisas, pero também é a base de nossa fé. É um dos mensagens bíblicos mais atacados hoje. E sabes por quê? Porque é o fundamento de todas as verdades da Bíblia. Se nesse fundamento, todo o resto da Bíblia perde sentido. Por que atacar a Bíblia inteira se pode ser destruída com solo um ataque? Não sei se já observaram como o inimigo não ha atacado a cruz, que é o centro de nossa história, nem a segunda venida, que será o ponto final da história e a realização de nossa grande esperança. Não, ele não ataca nem uma nem outra. Ele ataca o começo de toda a história. Mas é importante destacar que entre as 7 igrejas apresentadas por el Apocalipse, o mensagem da criação é uma das marcas da última igreja, que tem que ver com nós e com os últimos dias. Se puedes depois, leia no capítulo 13, el versículo 14, quando menciona que o testigo de la igreja de Laodicea é chamado de princípio de la criação de Deus. Pero esta marca
Também está aqui no último mensaje, apresentado no Apocalipse 14, versículo 6. Esse mensaje deve ter um ênfase, apesar de toda a crítica e de toda a oposição. Dudar da criação é seguir o mesmo caminho de dúvida e questionamento que foi apresentado por la serpiente no jardim del Edén. Pero o mensagem do segundo ángel nos abre um pouquinho mais a visão. E eu quero invitar-te a ler comigo na Bíblia. Está no versículo 8 do capítulo 14, segundo mensagem, ou o mensagem do segundo ángel. A Bíblia disse: outro ángel lo seguiu dizendo: ha caído Babilônia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aqui, no segundo mensagem, o ênfase está em Babilônia. Que não foi Babilônia? Babilônia é aquela que foi uma torre depois do dilúvio, chamada também de Babel. Depois se volviu um império arrogante e a cabeça de ouro da estátua de Daniel, el capítulo 2. E ao final será representada por um movimento que se chamará religioso, mientras que em realidade se opõe ao povo de Deus. E nesse versículo, Babilônia aparece por primeira vez em Apocalipse. O mensagem desse segundo ángel parece assim, Mar Babilônia, pequenito, um versículo solamente, pero se tu cambias algumas páginas de tu Bíblia e chegas ao capítulo 18, vas a ver que este mensagem é ampliado mais que os outros. E no versículo 1 do capítulo 18 está que este mensagem foi anunciado com grande autoridade e iluminou toda a terra. E no versículo 4 dá o tono do mensagem, quando chama a aqueles que estão em Babilônia, dizendo: salid de ella, pueblo mío. O enfoque deste mensagem não está em la condenação. O enfoque deste mensagem está em la missão. O mensagem nos recuerda que Deus tem gente sincera em muitos lugares, pero que necessita conhecer todo o mensagem bíblico e tomar uma decisão. Para nós outros, é um chamado a sair e testificar com amor, com carinho e sempre com respeito a qualquer pessoa. Pero viene o mensagem do terceiro ángel e ele está em los versículos 9 hasta 12 del capítulo 14. Outra vez, tenha tu Bíblia em la mano e vamos a ler esta porção e vamos compreendendo. Já te mencionei que há muitos detalhes que se poderiam mencionar ou falar aqui, pero quero destacar só alguns especiais. Versículo 9 e depois os outros. E um terceiro ángel lo seguiu dizendo a grande voz: se alguno adora a la bestia e a sua imagem, e recebe a marca em sua frente ou em sua mano, ele também beberá del vino de la ira de Deus, que ha sido vacinado puro en el cáliz de su ira, e será atormentado com fuego e azufre delante de los santos ángeles e del Cordeiro. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de dia ni de noite los que adoram a bestia e a sua imagem, ni nadie que reciba la marca de su nombre. E mira o último versículo: aqui está la perseverancia de los santos. ¿Quién son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. El énfasis del tercer mensaje está en el remanente. Essa é a palavra e essa é a marca de um pueblo. Esse remanente é aquele que é apresentado já no capítulo 12, el versículo 17. E nesse versículo, el capítulo 12, no el 14, está mencionado que o remanente são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que é um remanente? Porque não é a maioria religiosa, porque é um grupo específico. É um grupo diferente, é um grupo reduzido de fieles que tem uma identidade religiosa clara, ênfase em la fidelidade e enfoque em la missão. O mensagem do terceiro ángel repite e confirma a identidade deste remanente. E no versículo 2, que eu leí há pouco, do capítulo 14, outra vez se repite que este remanente, este pueblo, guarda os mandamentos de Deus, tomando como base a fé em Jesus. E vocês podem conectar
esta descrição del remanente no terceiro mensaje com o rescate do Antigo Testamento e del sábado no primeiro mensaje. Como o remanente guarda os mandamentos de Deus, o primeiro mensaje rescata o Antigo Testamento, onde os mandamentos são apresentados, e destaca o sábado, porque o sábado está no centro de los mandamentos, de la lei moral, e exalta a verdadeira adoração a Deus. En el mensaje del tercer ángel, el remanente também é separado e preparado para o encontro com el Senhor. Los mensajes de los tres ángeles são muito preciosos. Tu ves aqui que há muito que mencionar, pero por lo menos um pedacito hablamos hoje, e además de serem preciosos, têm advertências, rescates e oportunidades importantíssimas para estes dias difíceis e finais que estamos vivendo. Pero há uma conexão muito interessante entre o primeiro e o terceiro mensagem. Ambos são apresentados a gran voz. Vocês podem ler isso no versículo 7, quando se menciona no primeiro mensagem, pero isso também pode ser visto no versículo 9, quando aparece outra vez no terceiro mensagem. O primeiro ocorreu quando se rescatou o mensagem do regresso de Cristo, no século XIX, no final da profecia de las 2300 tardes e manhãs de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, quando entramos en el tiempo del fim. En esta época, um grupo de fieles estudou pero muito profundamente a Bíblia, rescatou mensagens que estavam olvidados, pero puso um ênfase especial en el regresso de Jesus. E nesse mensagem, e em la predicação de ele, puso todo su coração. Eles venderam tudo o que tinham, porque para eles não havia outra prioridade. Só no ano de 1844, estes pioneiros distribuíram 5 milhões de folhetos impressos sobre o regresso de Jesus em los Estados Unidos. En el censo que foi realizado no país em 1840, indicava uma população de pouco mais de 17 milhões de habitantes. E se vocês fazem as contas, verão que em promédio se distribuyó um impresso sobre o regresso de Jesus a cada 3,4 habitantes de los Estados Unidos. Uau! Se nós outros hiciéramos lo mesmo em los 8 países de Sudamérica que são coordenados por la sede sudamericana de la Iglesia Adventista e que têm seus 340 milhões de habitantes, necessitaríamos distribuir 100 milhões de publicações sobre o regresso de Jesus em um ano, só em um ano, para poder por lo menos igualar lo que eles hicieron. Los pioneiros predicaram o mensaje del primer ángel a gran voz. Pero o terceiro mensagem, que é o último, também deve ser predicado a gran voz. Só que agora este mensagem não está em las manos de los pioneiros, ni de outras pessoas, está em nuestras manos, em las manos de quienes vivem bem cerca de la segunda venida de Jesus. De estes que estão vendo ao mundo desintegrar-se delante de seus próprios olhos, que estão chorando ante o dolor e o sofrimento, que estão haciendo sua parte para corregir as injusticias, pero que tienen los pies en la tierra e no despegam sus ojos del cielo. Sabem que só a venida de Cristo pondrá um ponto final em todo o sofrimento humano. Estes que conhecem o mensagem bíblico da segunda venida e estão comprometidos com ella, são o pueblo remanente del Senhor. Em suas manos está o desafio de anunciar este mensagem com gran voz. E sabe que gran voz é essa? É uma voz de esperança. E será uma voz cada vez mais forte e mais forte de lo que foi o primeiro mensagem angélico. Helena de White, sempre inspirada por Deus, foi clara ao dizer que este mensagem terminaria com força e vigor muito superiores ao clamor de la medianoche, que foi o mensagem del primeiro ángel. Não será algo comum nem normal, em uma época que tampouco é comum nem normal. Será algo maior que todo o que haya sucedido hasta aqui. Por isso eu quero desafiá-los
a não só observar toda esta crise em tono de lamentação, sino entender que seu chamado é para o cumprimento da missão, para ser uma voz de esperança em tempos tão desafiantes. Grandes crises abrem grandes portas, tratam com muitas pessoas e nos oferecem imensas oportunidades. Isto combina com um chamado para predicar com grande voz, a trabalhar para o Senhor, não pensando em quedar-nos mais tempo na terra, sino em ir mais rápido ao cielo. Nunca tivemos um momento mais adequado que este para usar todos os meios de todas as formas para alcançar a todas as pessoas e ser uma voz de esperança, anunciando com grande voz que Cristo está volviendo. E nesse momento o Senhor está esperando de nós outros algo mais grande. Como dijo o predicador inglês William Carey, haga grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Vamos poner todo ao serviço da missão e da salvação. O cielo está muito cerca de nós outros. O mensagem está em nossas mãos. O Espírito Santo está trabalhando em los corações. O mundo está sofrendo, necessitado e em busca de esperança. Será que essa não é a combinação ideal para que nos levantemos e presentemos a segunda venida de Jesus com grande voz a nossos amigos, a nossos vecinos, a las pessoas com las que temos contato? Podemos usar os meios virtuais, podemos actuar positivamente em las redes sociais ou podemos fazer nossos contatos personais, entregando livros, compartilhando solidariedade, dando estudos bíblicos ou contando o próprio testemunho de conversão. Somos chamados a ser parte central de um movimento que se prepara para ver a Cristo volver em esta geração. E minha pergunta é: ¿puede el Señor contar con ustedes? Se usted já é parte del remanente, su chamado especial é para ser parte de esta missão, para ser uma grande voz de esperança. Pero se usted todavia não é parte del pueblo que Deus chamou para estes últimos dias, a invitação é para sair de onde está e ser parte de aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você está lejos de Deus e agora está vendo que as profecias que já conhecia se cumprem frente a seus olhos, a invitação é a volver. Pero seu chamado é para hoje, para agora, sem perder tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. E minha pergunta é: pode Deus contar com vocês? ¿Estás listo para neste momento dizer: Senhor, eu quero ser esta voz? Cuenta comigo, eu conosco a mensagem, eu la aceptei, eu quero ser esta voz de esperança, esta grande voz. ¿Estás listo para volver a los caminos del Senhor? De alguma maneira te alejaste e agora o Senhor te está mostrando com a situação do mundo que la hora é essa hora e não tienes tempo a perder. Ou estás listo? Eres valiente ao ponto de dizer: eu estou conhecendo a mensagem, eu estou parando para compreender aqui por novo tempo e por outras pessoas que se comunicam comigo como a mensagem é muito mais amplo de lo que conhecia. Eu quero sair de onde estou e unir-me ao pueblo remanente del Senhor. Eu te hago o chamado porque para cada de nós outros Deus tem uma invitação e o momento para aceitar essa hora. E eu quero orar por ti, porque me imagino que cada pessoa que nos acompanha agora tem sua história, tem sua realidade, tem seus desafios, tem que tomar suas decisões cada dia, cada hora, tem seu medo, tem sua luta. E eu quero pedir que o Senhor possa trabalhar em tu vida. Por isso eu quero orar. E te invito, se aceptas o desafio de ser esta grande voz, de regressar a los caminhos do Senhor, de sair de onde estás e unir-te ao remanente, eu quero pedir-te, levanta-te de onde estás. Talvez tu não puedas levantar por um tema de saúde, eu te compreendo, pero se puedes hacerlo, levanta-te. Se puedes, arrodilla-te para que podamos orar juntos agora. Se há alguém mais ao redor tuyo, em tu casa, onde estás, invita a estas pessoas para que se levantem também, ou se arrodilhem, para que se tomem as manos e podamos orar entregando nossa vida ao Senhor. O momento não é para deixar
para depois. O momento não é para dizer, oh, graças por el mensaje, estamos bem, sigamos nossa vida. O momento é para despertar, é para compreender que o chamado do Senhor está ante nossos olhos, que o momento não é só um momento de pandemia, de destruição, o momento é de chamado e de oportunidade. Não deixes de aceptá-lo. Por favor, curva tu cabeça, cierra tus olhos, vamos orar. Padre querido, estamos concluindo agora o mensagem desta manhã. Um mensagem bíblico, um mensagem que nos leva a tu palavra, livro de Apocalipse, a las oportunidades apresentadas por los mensajes de los tres ángeles. Quanta coisa há para aprender, quanta coisa há para decidir. E é por isso que agora, Padre querido, eu quero orar por todos aqueles que me acompanham em novo tempo. Pessoas que, de alguma maneira, têm que tomar uma decisão. E este é o momento para esta decisão. Há pessoas que já estão como parte do remanente, pero de alguma maneira têm que decidir levantar-se, mesmo no meio da pandemia, para ser esta voz de esperança, esta voz que não perde oportunidades e que predica fortemente sobre a venida de Jesus, a grande esperança e a grande solução. Há outros, Padre querido, que de alguma maneira, por la distração ou por qualquer outro tema, saíram de los caminhos do Senhor. Ajude-lhes a tomar uma decisão e não acostumbrar-se com o que está passando, não olvidar o que aprenderam e que agora estão vendo, pero que regressem a tus caminhos para ser parte do remanente e ajudar a predicar com esta grande voz de esperança. Pero há pessoas que nos acompanham na hora, Padre querido, que são fieles e sinceras e fazem parte de outros movimentos, onde hasta se sentem felizes, pero nunca conheceram toda a palavra do Senhor e nunca tomaram uma decisão de deixar um lugar que pode ser um agradável lugar, pero que não é o lugar onde toda a palavra do Senhor é apresentada e vivida. Ajuda, Padre querido, a que essas pessoas salgam, sendo valientes, tomem uma decisão ao lado da palavra do Senhor e venham com nós a ser parte do remanente, a anunciar a venida de Jesus para que pronto, em nossa geração, ela seja uma realidade. Nos entregamos todos, cada um com suas necessidades, em tus manos. Quédate com nós, dá-nos tu bendição especial. É o que pedimos e já por fé agradecemos, em el nombre de Jesus. Amém.